aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à quarta aula do livro Os Ensaios de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham. Na aula passada, mergulhamos nas ideias que fizeram de Buffett um dos maiores investidores de todos os tempos. Hoje, vamos conhecer o seu lado empreendedor, mostrando a forma como a Berkshire se relaciona com as empresas adquiridas, investidores e o mercado em geral. Vamos lá? A Berkshire possui 8 regras básicas que orientam sua forma de agir internamente. Vamos analisar cada uma delas. Primeira, se manter longe do endividamento. Eles sempre se esforçam para ficar longe de níveis de endividamento perigosos. Quando precisam de empréstimos, sempre buscam taxas favoráveis com pagamento de longo prazo, mas geralmente não recorrem a eles. Segunda, usar o float dos seguros. Por serem donos de algumas companhias de seguros, possuem a vantagem de terem à disposição um capital que, apesar de não ser deles, poderá ser utilizado. Os valores pagos pelos segurados são investidos e multiplicados antes de retornarem para os seus donos, quando o seguro é acionado, dando a eles uma ótima fonte de liquidez. Terceira, ficar o maior tempo possível com uma empresa. Por focarem nas características internas do negócio, não vendem suas participações por causa de crises passageiras. Quarta, o CEO é o principal responsável pelo gerenciamento da abundância. Empresas como a Berkshire geram mais caixa do que é possível gerenciar. É um problema bom, mas é preciso ter sempre alguém que obtenha o maior retorno possível sobre o capital. E essa função é de Warren Buffett. Quinta, fusões e aquisições cautelosas. Os negócios comprados precisam ser excelentes. O preço tem que ser bom. Comprar uma empresa ruim na esperança de que o novo dono vai fazer milagre não faz o menor sentido, né? Sexta, a Berkshire define o preço de compra. O processo precisa ser amigável e tende a ser rápido. Às vezes, eles dão a resposta em 5 minutos. Isso porque a lição de casa já foi feita previamente. Sétima, só investir em empresas dentro do círculo de competência. Se o objetivo é minimizar o risco interno, é preciso escolher negócios conhecidos e com vantagens competitivas e duradouras. Oitava, devagar e sempre. Se as empresas tendem a se valorizar no longo prazo, Buffett alerta para que os investidores não esperem grandes variações em pouco tempo. A Berkshire possui também formas muito claras de lidar com as empresas nas quais investe e compra. Primeira, precisam estar sob o comando das pessoas certas. Segunda, quando já se escolhe pensando nisso, mudanças são desnecessárias. É como comprar um carro novo e com garantia. Apesar de ser mais caro, dá menos dor de cabeça. Terceira, os gestores devem ser pessoas que a Berkshire gosta e admira. Uma das formas de saber se o negócio tem essas características é observando o estilo de gestão e caráter de sua liderança. Quarta, com o negócio certo comandado pelas pessoas certas, a descentralização se torna possível. Isso dá uma grande vantagem à Berkshire, que consegue otimizar o seu tempo e ganhar escala, possuindo dezenas de negócios que não acrescentam mais trabalho à empresa-mãe. Quinta, nunca ficar tentado a fazer melhor que a empresa adquirida. Por escolherem cases de sucesso, reduzem o impulso de se intrometer na gestão das companhias compradas. Sexta, os negócios adquiridos não precisam de babá. Outra política deles é não colocar representantes alocados nas empresas, pois pode ser o início de uma intromissão negativa. Sétima, eles estimulam que a empresa mantenha o seu próprio estilo de gestão, pois time que está ganhando não se mexe. Oitava, é mais fácil a Berkshire se adaptar do que o contrário. Tudo é feito para que o negócio comprado continue exatamente no ritmo em que está. Percebeu? Todas essas regras giram em torno de uma mesma lógica. A descentralização e a autonomia permitem que empresas que crescem continuem no mesmo caminho. A diferença é que agora a Berkshire também ganha com esse resultado. A Berkshire também possui uma forma bem peculiar de lidar com os acionistas que investem em seu conglomerado de empresas. O livro destaca 4 pilares deste acordo. Primeiro, a relação com os acionistas é uma parceria de longo prazo. É como se você possuísse uma fazenda em sociedade com seus familiares. Nesse caso, a variação diária no preço dela não importaria, pois o negócio foi feito pensando no futuro. Segundo, o dinheiro deles também está em jogo. Buffett e seu sócio, Charlie Munger, investem 90% do seu patrimônio pessoal na Berkshire, demonstrando aos acionistas que confiam nas estratégias. Como pilotos de avião, eles também correm risco se as coisas se complicarem. Terceiro, expectativas alinhadas. Buffett alerta os investidores a não esperarem grandes valorizações em pouco tempo. Ele prefere que a Berkshire seja avaliada a um preço justo do que um preço superior para que as altas expectativas não atraiam o tipo errado de acionista. Quarto, jogar sempre limpo. Enganar os outros é enganar a si mesmo. Por isso, a Berkshire sempre preza pela franqueza em seus números. Isso se reflete em relatórios que exibem o desempenho de cada empresa adquirida individualmente, o que revela melhor o desempenho de cada uma. Quando os acionistas são tratados como parceiros, a Berkshire consegue atrair o perfil certo,
uma pessoa que pensa no longo prazo e valoriza o relacionamento direto que Buffett tem com quem aplica o seu dinheiro na empresa. E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de Lawrence Cunningham, tivemos 4 aulas muito importantes que mostraram a trajetória de Warren Buffett e de sua empresa, a Berkshire Hathaway. Aprendemos o valor da cautela e da paciência através de um gênio dos investimentos que conquistou 99% de sua fortuna após os 50 anos e, mesmo assim, é um dos homens mais ricos do mundo. Na primeira aula, conhecemos um pouco mais a história de Warren Buffett e de sua empresa e o que o fez chegar ao patamar onde está hoje, sem nos esquecermos dos erros cometidos por ele. Na segunda aula, deciframos a língua do mercado financeiro, falando sobre os principais conceitos usados pelos investidores, como goodwill, risco, retorno e diversificação, e as diferenças entre a análise gráfica e a fundamentalista. Na aula 3, foi a hora de conhecer os principais conselhos que Buffett dá aos investidores de primeira viagem, olhar para o mercado financeiro como uma ciência humana, investir dentro da margem de segurança e manter uma carteira minimamente concentrada. Na quarta aula, aprendemos mais sobre o lado empreendedor de Warren Buffett, como a Berkshire se relaciona com as empresas adquiridas, investidores e o mercado em geral. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stone Co. Nos vemos no próximo livro. Bons estudos!